que ele... Fala, Diogo. Opa, tudo bom? Tudo e tu, tranquilo? Boa. Deixa eu ajustar o volume aqui. Aí. Tudo certinho? Que boa. Só abrir aqui o teu. Hoje tá uma loucura, hein? Esse é o terceiro hoje, hein? É, assim que é bom. Sempre na correria. Mas tá bombando. Eu acabei de escavar aqui com um professor aqui de anatomia. Ele falou, pô, 4 anos te vendo. Tu ainda me chama pra fazer entrevista. Eu falei, pô, É, o muito bem tempo como o passa. senhor se marcou. Até falou de uma bronca lá, que eu tava É, participando dos Jogos da Unisanta como atleta e ele me pegou no celular falando com o cara lá da comissão lá, e ele, pô meu, tô dando aula aí, assina aqui, vai ficar sem celular na aula. Aí lembrando dessa história lá, a galera começou a rir, eu falei, isso aí prova que eu não era um cara santo, né? Aí é, ele falou, falou, ele ficou irritado esse dia. Aí depois ele viu que, é. não, meu capitão aí, não posso tirar ele do time, velho. Se quiser, eu saio do time, não tem problema nenhum, não. É, sem Agora, se o time capitão é vai ficar ruim. bom, não sei. É É. complicado. Mas estamos aí. Bom, vamos lá começar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou da PPC, um dos professores líder aqui da Personal Psicocare. Nossa entrevista hoje é com um grande amigo, um grande professor aí, né? Como outro professor que a gente fez a entrevista, ele falou: agora você não é mais aluno, então você é professor e é meu amigo de profissão. Então, meu amigo de profissão aqui, Daniel Colegan, Go, nome com G. diferente, É, com Golegan. G, É tudo invocadinho mesmo. legal. Isso aí, né? E nossa entrevista hoje é com ele, né? A última da noite. Já agradecendo todos que estão entrando na nossa entrevista hoje, vocês podem fazer pergunta para o Daniel. Conforme a gente for fazendo as perguntas aqui, vocês podem interromper, que eu vou ler tranquilamente, vou falar o nome de vocês. Já agradeço a todos que estão aí. Então, já para a gente começar, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Daquela vez não deu por dar a entrevista por motivos de saúde, foram mais fortes que eu, então eu te agradeço ter aceitado de novo o nosso convite. E já fazendo a nossa primeira pergunta aqui, que deixaram aqui já da semana passada, o pessoal que não te conhece queria te conhecer. E aí eu faço a famosa pergunta, tirando o lado do professor, né, que todo mundo te conhece como professor, eu queria que você apresentasse quem é o professor Daniel. Olá, pessoal. Prazer. Agradeço o convite. Fico lisonjeado, né, por ter essa chance de estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o Daniel é uma pessoa bem comum. Gosto de basicamente tudo que uma pessoa comum gosta. Gosto de passear, gosto de fazer exercício, gosto de tomar um sol na praia. Sou meio caseirão, não sou muito de balada. Sempre gostei de ficar mais em casa, né? Na época de moleque, adorava jogar uma bola na praia. Até lembro um Legal. dia que me perdi dos meus colegas lá, a gente se desencontrou. Na época nem celular tinha, nem internet tinha, né? Aí eu fico lembrando, puxa, a gente tinha que esperar o dia seguinte para se achar. Hoje é tudo altamente Verdade. conectado, né? Então eu sempre gostei de esportes, de criancinha minha mãe já me colocou em karatê, natação.
Eu sempre fui muito ativo, já peguei esse hábito desde pequeno. E gosto disso, gosto de valorizar as coisas simples, né? Gosto de ver um bom filme. As redes sociais agora aí que eu tô nessa quarentena com poucas aulas, né? Então deu para me aperfeiçoar bastante nessa área aí também. Mas Legal. basicamente curto isso. Gosto de trabalhar. Na época de escola nunca fui um aluno muito bom, era um aluno assim bem mediano, porque eu não tinha muita vontade em estudar por não saber o porquê que aquilo me serviria, né? Na época de escola. Então eu sempre me dedicava Sim. mais a fazer exercício, brincar, jogar bola, do que a estudar. Mas aí minha vida virou quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na faculdade, né? Que aí eu vi o quanto benéfico seria o estudo, aí eu comecei a estudar firme de lá para cá. Mas me vejo Legal. assim, uma pessoa simples, gosto de conviver com pessoas, gosto de estar no meio das pessoas, gosto de ver o meu trabalho modificar as pessoas. Isso é algo bem gratificante para mim. Legal. A sua família é uma pergunta simples, mas muita gente às vezes não sabe responder, ou nunca fez essa pergunta para a família. Então, eu vou perguntar para você, como a sua família te vê? Uma pessoa estudiosa, é uma pessoa dedicada hoje, atualmente? Ah, Como sua hoje? mãe, sua Ah, esposa, vê, sua irmã, como ela te vê? tá. Eu percebo que eles me veem assim com bastante orgulho, né? Porque dentro da minha profissão, eu trabalho em academia, então tenho contato com muitas pessoas, inclusive minha mãe é aluna minha avó já foi minha aluna, minha irmã trabalhou comigo também uma época, então elas viam muito isso, né? O carinho que os alunos têm por mim. Aí eu percebo que elas se sentem com missão cumprida, né? Que, pô, as pessoas gostam do meu filho, então eu consegui educá-lo bem e fiz minha parte. Isso eu acho legal. Meu pai, minha mãe, meus avós, eu vejo muito isso neles, né? Aí eu fico lisonjeado também porque é bom a gente corresponder às expectativas da família, né? Então eu percebo que elas ficam felizes dos alunos gostarem de mim. Isso me deixa alegre. É legal. A sua mãe, muitos falaram que os pais tiveram um pouco de preconceito, né? Quando falaram, pô, pai, eu vou fazer educação física. No seu caso, os seus pais tiveram esse, um pouco desse receio? Ó, os meus pais tinham receio de eu não ter profissão nenhuma, porque eu não era muito estudioso na escola. Então, qualquer profissão que eu falasse que eu fosse fazer, eles iam gostar. Os meus pais, né? Os meus avós que estranharam um pouco. Os meus avós, né? Quando eu comecei a educação física, aí eles, poxa, tenta um concurso público, tenta uma outra carreira. Isso aí não vai te dar muito futuro, mas os meus pais estavam me apoiando em qualquer coisa, né? Isso foi bacana. Aí Legal. eu entrei na educação física meio sem querer, porque eu não sabia direito a área, né, quando eu terminei o colegial. Aí um colega meu começou, pô, Daniel, vamos fazer educação física, vai comigo, lá é legal, a gente vai se divertir pra caramba. Aí eu fui com ele, faltava 1h30 para acabar a inscrição do curso de educação física no Santa Cecília. Faltava 1h30 para acabar o horário. Aí ele, vamos lá que eu te levo de carro rapidinho. Eu morava em Praia Grande nessa época. Aí ele me levou, fui um dos últimos que se inscreveu, o Edgar, um amigo de coração meu. E aí no fim ele acabou abrindo uma padaria lá com a mãe, ele logo parou a faculdade e eu que não Caramba, imaginava ir muito longe, acabei indo. tá Foi certo. bem bacana isso. Aí quando eu E se fui você... evoluindo Pode na falar. profissão, aí os meus avós foram vendo, né, que eu dava pro negócio, que estava indo bem. Aí eu comecei a ter o apoio de todo mundo. Que é normal, né? Às vezes a pessoa tem a expectativa de uma coisa que é boa, ela quer que você siga também, né? Aí com o É, tempo, o dia a dia você vai mostrando. Mas hoje todos me apoiam legal, muito, é bem unânime assim, é muito legal essa parte. tá certo. Se você não tivesse escolhido educação física, seu tio amigo não tivesse te levado, qual outra profissão que você acha que se interessaria?
Ó, eu lembro que eu me inscrevi para educação física, a segunda opção era oceanografia, que eu sempre fui Caramba, apaixonado por natureza. Mas eu acho que eu não legal. vingaria naquilo ali. Com a cabeça que eu tinha na época, né, eu achava que seria uma segunda opção. Mas hoje, olhando assim para o que eu faço, do jeito que eu sou, se eu não tivesse educação física, eu acredito que eu procuraria uma psicologia, algo nessa área. A psicologia é uma área que me interessa muito, pedagogia, essa parte de compreender comportamentos, né? Isso é uma área que eu gosto bastante. Acho que seria Legal. essa sim. Mais difícil, porque eu não me imagino fazendo outras coisas, né? Não trocaria educação física por nada, mas se não tivesse, acho que seria essa sim. Eu acredito que praticamente a gente faz mais três áreas, né? Que são a pedagogia, a psicologia e a fisioterapia, né? A É, gente acaba trabalhando com isso no nosso dia a dia, nossa rotina normal, né? é. E é Acaba legal se porque envolvendo. quanto mais contato a gente vai tendo com o aluno, mais perto de psicólogo a gente vai ficando, né? Claro que não Verdade. chega a ser um psicólogo porque a gente não tem informação para isso. Mas às vezes Sim, você só ouvir a pessoa, você já ajuda bastante, né? Isso é uma coisa verdade. interessante também que a gente percebe com o tempo. Antes de você fazer, estudar, fazer a faculdade e tudo, você chegou a fazer, como você falou que sua mãe te colocou em diversos esportes, diversas modalidades, você chegou a pensar em ser atleta de alguma coisa? Ou você chegou a ser? Ah, o mais próximo de atleta que eu fui foi na natação, porque o karatê eu fiz até uns 5, 6 anos. O futebol eu sempre fiz em educação física, né, na escola, bem por hobby mesmo. A natação eu cheguei próximo de ser atleta, mas eu nunca tive a vontade de ser um atleta em si, né? Eu sempre gostei do exercício para melhorar minha qualidade de vida. Então eu gostava de jogar bola até onde era divertido, né? E a natação mesma coisa. Aí quando as cargas de treino foram ficando muito pesadas, né? Que competição é um volume de treino muito grande, eu já estava próximo também de ir para a faculdade, aí acabei nem me interessando muito. Eu já sabia que aquilo logo ia parar para eu começar a estudar. Nunca tive essa intenção. Até quando eu comecei a trabalhar, eu também nunca tive muita vocação para querer ir para a competição. Eu sempre me voltei mais para a qualidade de vida mesmo. Ah, legal. Tive algumas Bom, experiências, né? Participava daqueles campeonatos regionais, lá no Inter tinha bastante. No Santa Cecília também, quase toda semana tinha. Foram experiências sim, legais, né? Porque quando o adolescente tendo essas vivências, enriquece o nosso conhecimento depois para trabalhar na área, né? Acabou sendo um estágio verdade. para mim sem eu perceber na época. Legal. Conta um pouco da sua trajetória depois da sua formação. Conta um pouco da sua trajetória de professor de educação física. Comecei a faculdade em 99 e sempre gostei, né, de pessoas que tinham muito conhecimento na área. E no meio, aí fui fazendo vários estágios, logo no comecinho da faculdade. A faculdade começa lá para março mesmo, né? Então eu já sabia que para eu ter chance de trabalho quando formado, eu já teria que ter uma bagagem grande de estágio. Aí eu ia num monte de academia pedindo estágio, fiz estágio no SESC, em várias academias também. Aí eu tinha um professor de anatomia no Santa Cecília, o Fabrício, e ele dava aula de natação também. Eu, como tinha prática de natação, pensei, pô, isso aí pode ser uma porta legal, né, para eu entrar no mercado. Aí falei com ele, o estágio era na FEFES, né, a, a outra faculdade concorrente da FEFESP, né, que é a do Santa Cecília. Sim, Aí entrei lá, comecei a estagiar, aí fui pegando aulas aos pouquinhos, né, fiquei praticamente 10 anos lá e me especializei em atividades aquáticas, natação, legal. hidroginástica, aqueles deep running, né, corrida na água, fazia de tudo lá. Foi uma época sensacional, o Fabrício, um cara maravilhoso, um monte de professores bons também, o Henrique, Claudiceia, Jerusa, Fernando Alexandre.
A gente era um grupo de uns 30 lá. Então essa convivência em grupo foi bacana. Aprendi demais lá, né? E a gente ia muito para congressos, apresentar as pesquisas que a gente fazia com os alunos, né, em termos de desempenho, de resultado. Aí a gente pegava esses trabalhos e levava para congresso, e a gente ia para Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo, Rio Claro. A gente ia um monte de congresso bacana, experiências maravilhosas também. Depois eu pensei em prestar concurso público. Eu fiquei aí uns 2 anos estudando para concurso. Queria trabalhar com a educação física, mas para a Polícia Federal, que é um concurso dificílimo, né? Fiquei 2 anos estudando e nesse período aí que eu estudei, eu me mudei para pertinho do Centro Olímpico, na Pompeia, né? Aqui. Sim. E eu morava a 1,4 quadra. Aí eu estava estudando, eu falei, meu, eu vou procurar mais aulas, que aí eu fico dando aula enquanto eu estudo. E vou sair para procurar, vim aqui que eu morava pertinho, 1,4 quadra. Aí comecei a pegar uma aula, outra aula, aí eu fui enchendo meus horários. Aí o amor pela educação física também falou mais alto. Eu me identifiquei muito também com o Centro Olímpico. E aí acabei não estudando mais para o concurso e continuei nas academias mesmo. Hoje eu dou graças a Deus que foi assim. Porque aí eu fui crescendo, né? Isso foi bom para mim também. E no Centro Olímpico eu aprendi a ser um professor polivalente, né? Porque aí eu peguei aulas de alongamento, pilates, musculação, dei aula de um monte de coisa. Então isso, grupos, a academia é muito familiar lá, né? Então a gente tem alunos que estão lá há 17, 20, 25 anos. Então é um grupo, é um ambiente muito família. Eu me identifiquei muito com isso também. Também tive muitos personagens lá. Aí eu fui expandindo minhas habilidades, né? Em outras áreas. E cheguei a fazer uns 2 anos na USP como aluno especial também, antes de entrar no Centro Olímpico. Aí me dediquei bastante à parte prática, né? Nesses 20 anos aí que eu já estou dando aula. E tenho planos aí para, num futuro próximo, começar aos pouquinhos o mestrado, né? Que isso eu acho muito legal. Legal. Que aí eu tenho bastante experiência prática e você juntar, né, essa parte prática com a teórica, aí enriquece muito a profissão. Verdade. Na verdade, já dizia o professor Gilmar Guedes, né? Pode É, ter sido teu professor também. sim, Ele sim. fala assim, a ciência com a prática, as duas andam junto. Nenhuma anda separado. A prática não anda separado, nem a ciência não anda separado. Se as duas juntarem, você tem sucesso na vida. Então isso aí já é a grande, é a frase verdadeira que a gente tem ciência, ciente toda coisa que a gente tem que fazer. Pelo menos a gente tem que passar um exercício, mas a gente tem que saber mostrar para o aluno, né? Por que ele está fazendo aquele exercício, como ele tem que fazer, né? E qual vai ser os resultados para ele fazer um exercício bem executado. Então a gente tem que saber a teoria, né? Não adianta só lá falar, faz uma flexão aí, mas para que é? Ah, não sei, gostei. Eu acho que tu vai ter que fazer hoje isso aí, né? É. E quando a Não gente segue, né? explica para o aluno o porquê, você vê que o aluno acredita naquilo que você faz, né? Aí quando o aluno acredita naquilo, o potencial dele aumenta bastante. Se o aluno desconfia do que você fala, ele sempre faz com o pé atrás, né? A hora que ele acredita naquilo, ele se dedica 100% e o resultado vem. Já tivemos um caso aqui de um professor, que ele acredito que ele não vai estar mais com a gente daqui, depois da quarentena. Ele passava um treino de periodização e passava diversos exercícios que eu ficava olhando assim, eu acho que ele não faz esse exercício, entendeu? E aí um dia a gente conversando numa reunião, eu questionei como é que faz. Ele passava burpee para as pessoas que nem o burpee do CrossFit. Tá. Existe o burpee normal, todo de técnica da musculação, e tem o burpee daquele de velocidade que é do CrossFit. Ele passava do CrossFit. É. Eu falei, mas você pessoalmente, você faz esse burpee? Ah, não. Mas eu acho que isso é eficaz para o meu aluno. Pô, cara, se você que não pratica, eu sou assim. Se eu não pratico, eu não faço esse exercício, eu não passo. Porque eu tenho que ter certeza como vai ser bem executado
para me mostrar para o meu aluno. Se eu não faço, como que eu vou passar? Eu não sei como que é o começo e como que é o fim, entendeu? Então ficou meio. Ele passava o exercício assim por passar. Às vezes ele nem analisava a pessoa na amnese, né? Então a gente fala, pô, tá errado isso aí, cara. Você tá passando exercício que você poderia estar passando pro João, você tá passando pro Joaquim, entendeu? Umas É, coisas meio sem lógica. verdade. E Mas, quando você tem a prática do exercício, você antecipa o aluno. Então você vai lá, passa determinado exercício, aí você antecipa, ó, daqui a pouquinho vai começar a arder aqui, vai cansar ali, é normal que fadigue tal parte. Agora, se você não faz, você não sabe o que vai acontecer e você não tem como antecipar. Aí a sua orientação diminui bem. você falou que nesse tempo de pandemia, na quarentena, você aprendeu um pouquinho mais das suas habilidades online, né? Um pouco de dificuldade, deu uma driblada aí. Qual foi você fora assim, você venceu sua dificuldade, mas você acredita que você passando seus treinos online foi satisfatório para quem estava vendo? A pessoa, você acredita que a pessoa compreendeu certinho o que ela tinha que fazer? Ou você acha que ainda a galera tá com um pouco de dúvida? Olha, eu acho que o aluno que tem prática na academia e é bem orientado e ele é educado a se conhecer, quando você faz um treino desse, o aluno ou ele já sabe e faz direitinho, ou ele se conhecendo, ele se corrige e aprende, né? Ele consegue ver as orientações e tem a habilidade de executar. Agora, se são pessoas que não têm costume de correção e têm dificuldade de coordenação motora, pode ser que seja mais difícil mesmo. Pelo que eu vejo nas lives que eu faço, que os meus alunos vão dando aquele feedback, né, pelo direct lá do Instagram, tudo, eu percebo que eles têm melhoras muito significativas. Então eles estão conseguindo executar bem. Redução de dor, né? Aliviar a dor de coluna, dor de joelho, dor de quadril, dor nas costas, né, em geral. O resultado está sendo muito, muito bom. Até melhor do que eu imaginava. Porque eu no começo ainda Legal. pensei, a gente usa as lives para o aluno não perder o pique, né? Porque em 3, 4 semanas volta e a gente continua. Só que a quarentena virou uma maratona, então acabou sendo uma forma de treinamento Complicado. mesmo, não só de motivação. E estou tendo resultados bons. Eu acho que você tendo uma metodologia, né, uma didática simples que o aluno consiga entender bem, isso possibilita que a aula funcione bem também. Ah, legal. Teve casos que a gente deu uma parada de passar os vídeos porque a galera não estava fazendo e deram o feedback, ó, professor, eu sei que você estava fazendo aí, mas eu estou sentado. Falei, tu pode continuar os 4 meses mandando aí que eu não vou fazer. Eu falei, pô, pelo menos o cara teve bom senso de falar, né? Tem Pois gente é, que foi não manda aí, sincero. mas entendeu? E tem outros que estão pagando e não estão fazendo. Eu vou te pagar porque a gente fez um contrato, então eu vou te pagar, mas eu não vou fazer. Aí, tá bom, né? Eu falei, pô, complicado esse negócio aí. Já E teve, e tem outro caso que a menina, ela treinava com uma personal, já fazia 4 anos na academia, numa academia grande aí, de Santos, e ah, ela não tinha resultado nenhum. E aí ela falou, pô, esses 4 meses eu tive bastante resultado. Aí mandou a foto dela, ela mandou a foto antes, a gente tinha a foto dela antes, né? E mandou a foto agora, eu falei, meu, mentira. Aí um outro professor, acho que foi Photoshop, a menina tá magra, seca, que bonita. Eu legal. falei, cara, e ela era bem grandona, né? Ah, Eu falei, pô, então ela falou assim, esses vídeos pode continuar mandando que tá fazendo resultado. Eu falei, pô, finalmente alguém falou que tá treinando. legal, legal. E quando eu faço aula pelo WhatsApp ou pelo Skype, a gente ainda vê o aluno fazendo do outro lado, você tem ainda uma oportunidade de corrigir. Agora, pelo Instagram, Sim, não vê, eu só me vejo na verdade. tela, então eu fico imaginando, né? Aí, quando a gente tem anos de prática, isso facilita, porque você passa o exercício, você já sabe as dificuldades que o aluno mediano tem, né? A gente sempre bota o movimento. Bom, normalmente a turma tem dificuldade com isso, com aquilo,
Então eu já vou falando, eu passo o movimento, já antecipo. Então, ó, estabiliza aqui, que vai aliviar lá, estufa aqui, que ajeita ali. É como se eu estivesse vendo o aluno fazendo errado, né? Eu já vou pelos erros mais comuns. Aí a gente consegue Legal, antecipar. Eu acho que o grande lance do legal. professor é conseguir antecipar o erro do aluno, para que ele não faça nada errado ou que ele faça o mínimo errado, para não ter risco de o treino ficar ineficiente ou machucar a pessoa. Mas foi uma Legal. experiência interessante. No começo, as primeiras lives, era terrível para mim, porque eu não via ninguém, oh meu Deus do céu, só aquele celular lá, aquele pontinho na sala lá me olhando. Aí com o tempo a gente acostuma. Hoje eu já olho para o celular, eu vejo a turma toda atrás assim do aparelho, então já não Legal. estranho mais não. Mas no começo era os primeiros 10 dias foram complicados ali. Verdade. Você já pegou algum aluno, apesar que você sempre foi assim da área da água, mas na água mesmo, você já pegou aquele aluno de tipo, fala assim, meu, você tá me dando aula aí, você toda hora me corrige, mas eu tenho 10 anos de prática. Já pegou esse cara marrento, tinhoso? Já teve essa dificuldade aí? Ah, eu quando percebo que o aluno é assim, eu já vou preparando o campo, né? Então eu já deixo o aluno com uma certa liberdade de comentar o treino, de explicar o que ele gosta de fazer antes. Aí eu pergunto como ele está se sentindo. E aí eu vou dando sugestão. Quando eu vejo que o aluno é assim e está fazendo algo errado, aí eu vou sempre devagarzinho, né? O que você acha de fazer isso? Se você fizesse desse jeito, poderia melhorar tal coisa. Aí eu vou indo pelas beiradas para chegar onde quer. Porque se bater de frente mesmo, tem aluno que não gosta, não. Aí fica uma situação ruim, né? Então eu já tenho esse hábito eu analiso a pessoa e vou corrigindo conforme o perfil da pessoa. Por isso que eu me interessaria pela psicologia. É complicado. Eu tive uma experiência dessa numa academia, acontece mais isso na musculação, né? É. E na época era estagiário e tudo. E aí eu cheguei, olhei de longe assim, a sala era bem grande, dava pra ver pelos espelhos, né? Então o cara tava fazendo um supino e ele tava todo torto assim. Aí eu falei, pô, o que que tá acontecendo ali, né? Aí corri e fui falar pra ele. Aí quando eu fui falar pra ele, um outro aluno já antigo lá falou assim, calma, você foi muito a fundo, respira. Eu falei, achei estranho, né? Falei assim, pô, por que eu vou respirar, né? Ele, não, respira, porque isso é muito técnico. Fala devagar com ele. Aí eu olhei assim, esse cara é o problema. Aí já pensei, né? Vou devagar. Aí fui falar, senhor, você. Acho que o senhor tá fazendo uma posição meio estranha. Você tá meio que brigando com o peso, acho que tá meio pesado. Não, eu já treino, aí começou a falar, já treino aqui há 10 anos, eu não sei o quê. Blá, blá. Não, tudo bem, eu não vim aqui para te corrigir, eu só tô achando que tá meio estranho. Mas se você se olhar no espelho, você vai ver a execução do exercício. Aí ele esperou eu sair, viu, né, que tava tudo torto, ele foi lá, diminuiu o peso, pôs o peso É. aí no outro dia ele vai falar, pô, cara, eu fiquei com umas dores aqui no core, na coluna. Eu falei, então, eu não quis te corrigir, eu ia te corrigir, aí falaram pra mim, ó, vai devagar, cara, você é muito jovem, vai que você, né? Pô, você tá errado, aí o cara ia brigar comigo, né? O cara acabou me salvando, É. mas eu via que acontecia muito de muita gente na musculação vir e falar, eu treino não sei quantos anos, você é um menino aí, né? Desrespeitando, né? Mas, pô, ali era a minha função de corrigir o cara e dar um Lógico, lógico. exercício. Esses caras aí eu ficava meio assim com o pé atrás, mas eu não perdi a oportunidade de falar, né? E eu sempre tenho o hábito de explicar o porquê das coisas. Aí quando a gente vai explicando, o aluno vê que a gente tem conhecimento. Aí quando a gente vai corrigir, o aluno já respeita mais. E aí indo desse jeito, indo abordar de acordo com o perfil da pessoa, aí já evita de levar um chacoalha de aluno, né? Que às vezes acontece mesmo. Tem de Verdade. tudo, É é. complicado. Qual é as suas metas depois da pandemia? Quais são as metas profissional e sua meta pessoal aí? Se você quiser contar um segredo aí, pode falar. Um projeto que você acha que vai Ó, explodir aí.
Eu tenho como meta encher as aulas que eu tenho. Eu sempre gostei de ter aula de turma grande, turma cheia. Essa é sempre minha meta constante. Então o desafio agora vai ser motivar os alunos tudo de novo para recomeçar. Eu adoro as minhas aulas, adoro minhas turmas, então acho que em termos de local de trabalho assim, eu me sinto já bem realizado. É encher mais as aulas que eu tenho, que com o tempo aí isso vai acontecer de novo. E eu tenho o sonho de conciliar isso com o mestrado, né? Eu tenho vontade de fazer um mestrado, em sequência um doutorado também. Até nessa pausa aí que deu, eu fiquei entrando em sites aí, vendo os processos de inscrição, como é que estão funcionando, tudo. Mas é algo que eu pretendo aí em pouco tempo, pelo menos começar a acompanhar um grupo de estudo. Aí eu vou conseguindo conciliar os horários do mestrado com as aulas. Mas a princípio, talvez aí uns 4, 5 anos, eu gostaria já de estar já engatilhado aí, bem engatilhado no mestrado. Isso sempre foi meu sonho. Legal. Qual é tu acha que é o seu ponto positivo, mais forte no que você se destaca como professor? E qual algo que ainda é seu ponto fraco, que você se corrige, mas não está conseguindo vencer? Eu acho que uma qualidade que eu tenho é que eu consigo olhar para o aluno e ver o que ele quer. Lógico que não sou bidu, né? Nem 100% a gente acerta. Mas eu acho que numa média eu consigo ter um aproveitamento bom nisso. Então eu consigo ver o aluno que você tem que ter mais paciência, o aluno que você tem que dar mais o ombro, o aluno que você tem que apertar mais. Isso, a prática também nos ajuda, né? Com o tempo, leitura também ajuda nisso. Isso eu acho que é um ponto legal. Agora, um ponto que eu preciso. Eu acho que a gente precisa na vida melhorar várias coisas, né? Várias e vai. Eu acho que tem muito mais coisas a melhorar do que coisas que já estão ótimas. Eu vejo assim. Mas uma coisa que eu posso melhorar é não demorar tanto para dar uns chacoalhos nos alunos, às vezes. Às vezes eu penso demais. Puxa, como é que eu vou falar isso que ele precisa ouvir? Aí eu penso, às vezes eu percebo que eu penso um pouquinho a mais até. Sempre falo, né? Mas me policio para não pensar muito antes de falar. Tá certo. Conta um ponto assim, algo que te emocionou na sua vida que te marca. Tem gente que chora quando eu faço essa pergunta, né? Que o pessoal, Ah, pô, ah. não faz isso, que É vai verdade. chorar. Eu sou chorão E mesmo? Ah. algo negativo assim que você se arrepende até hoje de ter feito ou não ter feito. Eu acho que o ponto mais emocionante foi esse que eu comentei do meu colega, que eu até então não ia fazer faculdade nenhuma. Eu tinha um grupo lá de 6, 7 colegas da escola, que eram colegas mesmo, amigos, né? E eles, vai Daniel, vai fazer faculdade, não para não, não para não. E eu falava, vou esperar um ano para ver no que eu vou gostar e de ano que vem eu faço. Não, tu vai perder o pique. E o cara parou a vida dele para me levar de carro rapidinho. Isso foi muito legal, esse momento. Legal. E o dia que eu estava na cozinha, foi primeira semana de aula, eu estava na cozinha e minha mãe entrou na cozinha, eu estudando, meia-noite e meia. Minha mãe parecia que tinha visto um fantasma. É o que foi, mãe? Ela, nossa, tu tá estudando. Aquela foi muito Nossa, engraçada, eu nunca esqueço. Aí eu falei, mãe, a partir de hoje eu vou estudar todo santo dia, falei para ela. Isso foi muito legal e milagre. cumpri. Tá certo. Esses dois momentos eu tenho a imagem como se fosse agora, né? Como se tivesse sido hoje de manhã. Foi muito legal. Isso aí foi em 99, 98, né? Que eu fui me inscrever na faculdade. Comecei a faculdade em 99. Foram duas passagens muito emocionantes. Tive várias outras emocionantes, né? Quando eu levava aluno para nadar travessia, a gente nadava no mar, né? E o pessoal tinha muito medo d'água, então eu pegava os alunos que tinham medo de água e quem dirá ainda nadar em mar. Então era superação, várias vezes eles iam chorando agradecer.
Às vezes eu chorava junto Legal. também. São várias e várias, né, emoções assim que a gente tem. Mas essas duas marcaram porque foi quando minha vida mudou, né? Passei de um garoto de escola para um profissional da saúde. Essas duas foram legais. E a parte assim que você acha que podia ter feito e não fez, e algo que você fez e você acha, pô, não deveria ter feito. Normalmente, eu nunca peco por não fazer o que deveria, né? Eu sempre faço o que eu devo. O que eu acho que eu peco é que eu demoro um pouco para decidir o que fazer. Quando eu faço, eu nunca me arrependo, porque eu pensei bem. Mas às vezes eu acho que eu fico pensando demais. Aí às vezes uma atitude que você tem que ter, que é boa para você logo, eu demoro um pouco. Aí aquilo atrasa um pouquinho, né, o processo das coisas. Mas eu nunca me arrependi do que fiz, porque sempre penso bem antes. Mas seria nesse ponto, não pensar tanto. Às vezes eu poderia pensar menos e Entendi. agir mais rápido. Eu fico calculando muitas hipóteses, né? Se eu fizer isso, se der aquilo, o que eu vou fazer? Aí a gente demora para agir. E se na vida a gente não agiu, o bonde passa e pode não voltar. Então eu tenho isso comigo. Verdade. Bom, a gente está chegando no nosso final da entrevista. Ah, Antes de fazer a última pergunta, eu vou te falar que a gente vai fazer um segundo vídeo, mas será diretamente no canal do YouTube. Então vai ser um ao vivo, pessoalmente, quando acabar a quarentena, lógico, poder fazer isso. legal. Aí eu vou filmar a sua rotina. Pode ser no Centro Olímpico, pode ser em outro lugar que você achar que tem que posso ir, para ver qual é a sua rotina de com o professor nas suas aulas, tá bom? E Legal, aí a poxa, gente faz legal. uma mini entrevistinha, mas ali já no canal do YouTube, pra galera do YouTube ver, que tem muita gente perguntando lá. Fala, pô, e aí, quando vai ser no YouTube, entendeu? Mas a gente faz a primeira aqui e a segunda lá. Legal, bacana. E a nossa última pergunta é: qual mensagem você quer deixar para o pessoal que viu a nossa entrevista agora, que vai ver na prévia do Instagram pelo menos um dia, e lá no canal do YouTube, que é aí que vai para lá de verdade? Olha, o que eu acho é que o que você quer na vida você não vai conseguir amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, né? Você vai planejar o que você quer, aí você vai batalhar um monte para chegar lá, aí você vai errar, aí você vai, se você for esperto, você percebe que errou, né? Identifica o que errou e refaz diferente. Aí você vai chegar à conclusão que também errou. Aí você vai vir a vontade de desistir, mas aí não faça. Continua de novo. Pega o outro caminho e pega o outro caminho. E cada caminho que você pegar, você tem que ficar feliz que é um a menos para chegar no caminho certo, né? Cada erro Sim, é uma chance mais perto que você está do sucesso. Planejar a longo prazo, né? Porque na vida tudo que é duradouro a gente demora para conseguir. Então eu vejo isso. Veja seu erro como uma ferramenta que vai te levar ao sucesso. Seja lá em qual profissão for. Eu sou uma pessoa que quando eu erro eu fico bravo na hora, mas depois eu fico feliz que errei, porque eu já sei que é uma etapa a mais que eu venci. Então eu veria sim, isso, né? Você ter uma meta grande, uma meta ambiciosa, ter uma expectativa baixa, né? Porque você vai se frustrar várias vezes e sabe que é normal e continua, e o esforço ser constante. Você batalhar dia a dia, um pouquinho cada dia, sem se frustrar, mas com uma meta alta, sabendo que de pouco em pouco você chega lá. Eu vejo assim. legal. Bom, essa foi a nossa entrevista com o professor Daniel. Muito obrigado a todos que tiveram aí. Não tivemos pergunta dessa vez, mas tudo bem. Vamos que vamos. Na próxima, quem sabe. Muito obrigado, professor Daniel, por ter aceitado o nosso convite. E aquele grande abraço e o nosso combinado que o senhor já aceitou. Com Então, a gente espera certeza. para o final Obrigado. da quarentena. Obrigado aí pelo seu convite, Diogo. Fico orgulhoso de estar aqui, fico feliz de estar aqui.
E obrigado a vocês aí também que estão aí do outro lado do celular assistindo. Essa Janice aí é minha mãe, ó. Ela tá Oi, Janice. assistindo, legal. E obrigado pela atenção. E vamos nos falando. Vai ser um prazer receber você lá na academia e fazer o resto da matéria. Vou gostar sim. Muito obrigado aí a todos. Até a próxima. Valeu. Um abração. Abraço. Deixa eu só